Agora a gente vai falar de saúde. Estima-se que pelo menos metade das mulheres no Brasil tem ou terão um tumor benigno chamado mioma. Eu, por exemplo, tenho, então fique calma, viu? Porque já existem vários tratamentos para ele. Saiba mais na reportagem de Renata Brito. Aos 36 anos, Maria de Lourdes começou a sentir os primeiros sinais de que tinha miomas. Muita cólica, não tinha menstruação, não tinha sangramento nenhum. E quando vinha com coágulo, e dor durante as relações. Depois do diagnóstico, o médico foi enfático. Para resolver o problema dos miomas, a solução era a retirada do útero e do colo do útero. Foi assim de imediato, vamos marcar cirurgia. Não deu tempo nem de pensar. Os miomas surgem a partir de uma célula muscular do útero que cresce desproporcionalmente. São tumores benignos que podem ficar do lado de fora do útero, na parede ou dentro do aparelho reprodutivo e com tamanhos que variam bastante. Mas eles podem ir paulatinamente, progressivamente crescendo e alcançar dimensões gigantescas. Miomas do tamanho de uma bola de tênis, de uma laranja grande, de um abacate e mesmo de uma melancia de porte maior do que um palmo. E pode ser único, como podem ser vários. Metade das mulheres que têm mioma não tem nenhum sintoma, mas quando a doença dá sinais, os mais comuns são dor, inchaço na região do abdômen, sangramentos fora de época e em grande quantidade. A mulher, quando procura um médico, um ginecologista, normalmente ela está muito cansada de sangrar. A qualidade de vida da mulher que tem um mioma sintomático é muito ruim. Por ano, 200 mil mulheres que têm miomas passam pela cirurgia de retirada do útero. Sem a possibilidade de ter filhos, a mulher nessas condições pode também perder a libido. O útero tem como funções, além da gravidez, que é a mais conhecida de todas, ele tem como função psicológica na mulher, ele está ligado à feminilidade da mulher, ele está ligado ao orgasmo feminino e tem também uma função hormonal que também não pode ser esquecida. Ela se sente menos mulher pelo alto simbolismo que a presença do útero como órgão símbolo da feminilidade, a sua retirada pode dar repercussões muito negativas, devastadoras muitas vezes, sobre o emocional dessa mulher, sobre a sua vida sexual, sobre a sua vida profissional, sua vida familiar. A estimativa é que no Brasil, pelo menos metade das mulheres tenha ou vai ter mioma um dia. Os tratamentos variam muito de acordo com o tamanho e a localização dos nódulos. Mas a boa notícia é que mesmo nos casos mais graves, já é possível tratar a doença sem ter que retirar o útero. Ivanilda não sabia dessa possibilidade quando o médico deu o diagnóstico. Ele olhou a ultrassom e falou: Ivanilda, precisa tirar o seu útero. Você está com mioma, 70 milímetros de diâmetro, que é um tamanho de uma laranja, né? Na época eu chorei muito, fiquei só de cama, só chorando. Contei para minha família, né? Chorosa. Fabiane viveu o mesmo drama. Ela passou por 8 ginecologistas e a maioria só ofereceu uma solução para o problema. Tira o útero. No seu caso, tira o útero. Você já tirou esses miomas uma vez, agora você voltou a ter esses miomas, tira o útero. Por motivos genéticos, os médicos afirmam que as mulheres negras têm até 5 vezes mais chances de desenvolver miomas que as outras. A assistente de marketing de 33 anos tem um problema desde a adolescência. Foram mais de 18 anos de sofrimento. O mais difícil, acho que como mulher, você ter que usar uma fralda geriátrica num ambiente profissional e ter hemorragias constantes. Acho que é pior experiência. 30 dias menstruada, 30 dias indisposta e sem querer contato com as pessoas, porque você está numa situação de sentar e ter medo da cadeira estar manchada. A vontade de ser mãe fez com que Fabiane se recusasse a tirar o útero, apesar das dificuldades e das recomendações médicas. Foi o mesmo desejo de ter filhos que fez com que Ivanilda procurasse um tratamento alternativo. As duas descobriram na técnica da embolização um tratamento eficaz contra os miomas.
E fui em outro médico e ele me falou sobre a embolização. E aí eu topei na hora. Na embolização é usado um catéter que leva bolinhas minúsculas como estas até os miomas. O catéter é introduzido pela virilha até chegar ao local dos tumores. As artérias são obstruídas pelas microbolinhas e o sangue para de circular no local. Sem ter do que se alimentar, os miomas morrem aos poucos. Nesta imagem é possível perceber o sucesso da técnica. Aqui, um tumor em fase avançada. Após o tratamento, o mioma praticamente sumiu. A embolização ela tem como grande vantagem, além de ter uma internação hospitalar muito curta, de a gente usar anestesias muito pouco invasivas, de não ter corte, de não ter ponto, de não ter cicatriz, mas a principal função da embolização, a grande vantagem que ela tem perante as outras técnicas, é que ela preserva totalmente a função uterina. O tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e tem cobertura pela maioria dos planos de saúde também. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje em dizer que a embolização, quando falamos em mioma uterino, é a melhor opção para a paciente. É uma opção que preserva a função do útero, é uma opção que não deixa a paciente com nenhum tipo de trauma cirúrgico. As sequelas são raríssimas ou inexistentes. Um pouco mais de informação para que pudesse ter opção de escolha. É o que gostaria de ter recebido Maria de Lourdes antes de retirar o útero. Ela tem 2 filhos, mas tinha o desejo de ter mais um. Sempre tive vontade de ter os 3, né? Só que no meio do caminho veio essa cirurgia e até pensei, não, dá tempo até de ter um filho, né? Com 37, 38 anos, dava tempo de ter mais um filho. É de nossa responsabilidade como médicos passar para a paciente todas as opções que ela tem para operar, para resolver o problema dos miomas que ela tem. É preciso que se ofereça à mulher, sempre, um tratamento conservador. Uma alternativa que pode fazer toda a diferença. Meu útero está aqui comigo. Posso ter filhos, nada me impede. A nova vida de Fabiane é o melhor exemplo da importância de um tratamento eficaz contra os miomas sem a retirada do útero. As pessoas olham para você e falam, você tá diferente, o que aconteceu? Então, assim, eu voltei a ser mulher, acreditar nessa possibilidade de ter uma vida. Eu tenho esse direito. De ter os miomas, tudo bem, mas eu tenho direito à vida. Isso aí, por isso que a gente tem que ir pelo menos uma vez por ano ao ginecologista para tirar todas as nossas dúvidas. Então a gente trouxe uma ginecologista para vocês, obstetra, doutora Rita Dades, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Vamos ver todos os mitos e verdades sobre o mioma. Eu tenho, e a primeira questão aqui é se o mioma pode levar ao câncer. Quando eu tive o diagnóstico, eu fiquei desesperada, porque no momento que se fala tumor, você logo pensa que você vai ter câncer. É mito ou a verdade que o mioma leva ao câncer? Isso é um mito. O mioma uterino é um tumor que é benigno. O tumor é uma massa que cresce, que a origem vem de uma área que se chama o mioma, que essa área é o miométrio, que é a musculatura do útero. Então, essa musculatura começa a crescer, formando uma bolinha. Por isso que é tumor, porque ele não é água, ele é duro, ele é sólido. No entanto, é um tumor benigno em 99,7%, tá? Ele tem uma transformação que pode ser maligna em apenas 0,3%. Mas as mulheres devem ficar sossegadas que é um tumor benigno que não se transforma em câncer. Tá? Agora, é raramente. Doutora, o mioma ele deve ser sempre tratado ou não precisa? Não. O mioma uterino ele acomete de 30% a 60% das mulheres, tá? Então ele é muito prevalente e ele é bem prevalente. E ele só é sintomático, a mulher só apresenta alguns sinais, algumas queixas em 50% dos casos. 50% das mulheres que têm mioma nem sabem quem tem. Então, elas só vêm a descobrir quando elas vão ao ginecologista. O ginecologista faz o exame da pelve, faz o toque, percebe que esse útero pode estar aumentado de tamanho, pode estar mais endurecido ou por meio da ultrassonografia, que é o exame de eleição, que é o exame mais fácil de ser percebido
esse nódulo, essa bolinha, esse tumor. Fora tá? isso, você nem sabe, então, que você tem um mioma, então não precisa ser tratado, porque não te Nestes incomoda. casos, exatamente. O mioma só deve ser tratado se a mulher apresentar sintomas. Quais são esses sintomas? Os sintomas, o mais frequente é um aumento do fluxo menstrual. Ele pode aumentar de dias e pode aumentar na duração. Normalmente, uma mulher, ela perde 40 ml de sangue durante a sua menstruação, que dura em torno de 3 a 5 dias. Uma mulher que apresenta miomatose uterina, ou fibroma, ou mioma, que são sinônimos, ela perde acima de 100 ml, aquelas sintomáticas. Elas perdem acima de 100 ml e a duração passa de 3 para mais de 7 dias. Ela pode ficar anêmica até, não? Exato, esse é um dos principais problemas da mulher que tem sintoma. Ela tem anemia, aí ela começa a ficar enfraquecida, com fadiga, com cansaço, com sintomas de anemia de fato, né? Então, isso é um problema que aí tem que ser tratado. E o mioma pode levar a mulher à infertilidade? Pode, mas minimamente, não é muito frequente. Apenas 5% das mulheres que apresentam infertilidade são devidos exclusivamente ao mioma. Em torno de 20% das mulheres inférteis, elas apresentam mioma associado a outras patologias, como a endometriose, como a doença inflamatória pélvica. Então, normalmente, exclusivamente, apenas 5% dos miomas podem causar a infertilidade. Isso decorre da localização do mioma. O mioma, conforme eu vou mostrar aqui, Cris, para vocês entenderem, tá? Essa foto. Veja aqui, aqui é o útero, né? Essa parte. O mioma, ele pode... Vamos ver. O mioma, tá vendo aqui a tuba? Uhum. Ele pode apresentar uma bolinha aqui, bem na entrada da tuba. Perfeito. Portanto, bilateral, vamos supor. Nesse caso, ele pode levar à infertilidade. Leva à infertilidade, porque Perfeito. não há o encontro do espermatozoide com o óvulo. Portanto, a mulher não consegue ser fertilizada. Agora, em geral, uma mulher que tem mioma pode engravidar. Em geral, na grande maioria, pode engravidar. No entanto, algumas mulheres que já apresentam sintomas e engravidam, você tem maior risco, sim, durante a gravidez, que nós vamos comentar. Então é isso que eu ia te perguntar agora, porque quando eu estava grávida do Gabriel, eu tive alguns sintomas, tive algumas complicações durante a gestação e o meu pânico era, será que é por causa do mioma? Será que eu posso perder o meu filho por causa do mioma? Sim. A mulher que tem mioma e engravida, ela tem maior risco do que uma mulher que não tem mioma. Durante o primeiro trimestre, ela tem maior risco para abortamento. Por quê? Se esse mioma, ele ficar instalado nessa porção aqui interna, que é o endométrio, ele chama submucoso, ele pode deformar essa cavidade e quando o embrião implanta, ele não consegue nidar. Não consegue fixar, porque a cavidade está deformada. Neste caso, há abortamento de repetição. Tá? Isso é uma causa. Se a mulher conseguir vencer essa primeira barreira, que é o primeiro trimestre, e com o evoluir da gestação, durante o terceiro trimestre, conforme a distensão dessa cavidade, e ela tem vários nódulos no útero, isso pode promover contrações, esses miomas, fazendo com que a mulher tenha trabalho de parto prematuro. Então, isso é um outro agravamento em mulheres com mioma. E, por último, você aumenta muito o risco do parto cesariano. Mulheres com mioma, elas têm 6 vezes mais o risco de parto cesárea comparado ao parto normal. Porque, de novo, esses miomas que são derivados do tecido do miométrio, que são tecido muscular liso, ele contrai
anomalmente, não é regular essas contrações. Portanto, ela tem mais necessidade da cesariana, Mais nesse necessidade, caso, é isso? porque essas contrações elas não são tão boas para o trabalho de parto vaginal. Perfeito. Por isso que é importante fazer o pré-natal, o acompanhamento, né? Semana a semana com seu ginecologista, obstetra. Obrigada, viu, doutora Rita? Mais uma vez, foi muito esclarecedor. E você que gosta de ouvir sobre saúde, quer cuidar de você mesmo, vem aí, dia 23, estreia aqui na Record. E aí, doutor, todas as dúvidas você vai tirar, você vai adorar esse novo programa, viu?